Olá, meus amigos e minhas amigas, aqui quem fala é André Zogaíbe e hoje nós iniciamos o segundo episódio do Pior é que é Verdade com a minha amiga de coração, minha irmãzinha Marcela Lago, aqui do meu lado, e dizendo para vocês muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. A gente não sabe que horas o pessoal vai assistir o nosso podcast, mas que seja proveitoso, independente da hora do dia. Como a gente já disse no primeiro episódio, é um podcast que a gente vai sempre trazer convidados, discutir temas interessantes, sempre com leveza, um bate-papo mais tranquilo, engraçado. Sempre. Tentando ver graça nas coisas, eu acho que a gente tem que estar na vida pra isso, né? Sim. E hoje a gente tem uma pessoa hiper, mega, ultra especial aqui pra dar o ar da graça, um pouquinho do conhecimento dela no nosso programa. Eu fiquei todo arrepiado aqui, ó, só de estar com ela aqui perto da gente. Uma pesquisadora renomada, uma professora já com uma experiência acadêmica fantástica. E, caramba, só de estar aqui perto dela, eu acho que eu já aprendi um pouquinho mais de física. Né? Só de apertar a mão dela ali, já vê duas fórmulas na minha mão que veio pra minha cabeça aqui. Professora Bebel de Nola, doutora em física. Isso. E aí, Bebel, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês, né? E eu adorei a ideia de falar de física, né? E a gente acha que física é uma disciplina difícil, muito distante da nossa realidade, mas não é, né? Eu vou falar com vocês, na verdade não é. A gente está bem próximo de aplicar todos os nossos conhecimentos de física da escola em problemas reais. E vamos tentar exemplificar sempre, né, Bebel, para a galera poder realmente absorver isso na vida, né? E assim, vamos lá, primeira coisa, né? A gente tem aquela imagem do físico, principalmente vem aquela imagem hollywoodiana, né? Da NASA, do cara nerdzão, andando com a calculadora no bolso, né? Sempre com o paletó branco ali, o cara com poucos amigos. Sim. Antissocial. Antissocial, justamente. Né? E assim, muito. Eu tenho a oportunidade de conhecer a Bebel já. Quantos anos, Bebel? Quando pode mais falar? De 20, mais de 20, né? Ela disse que desde a escola. Eu não queria falar muito não, né? Porque... a gente encerrou o programa passado, eu triste porque meus alunos me enganaram, né? Agora já começa com esse balde de água fria, é complicado. Bebel foi dar aula, os meninos disseram, eu perguntei, e aí, gente, uma aluna perguntou, professor, quantos anos eu tenho? Aí eu falei, quantos anos você acha que eu tenho? Ela falou, 28. Eu falei, pô. Aí depois ela veio e me falou que era mentira. Que não... Ela te enganou. Ela te enganou. Eu já tô dando aula com ele mais sisudo, assim, cara. Mas assim, Bebel, cara, poxa, vocês são dois caras que têm uma vida social super ativa. Super ativa, gostamos, né, de estar com amigos. E... Só um parênteses, é que o esposo da Bebel, ele também é físico, ele também é doutor em física. Tá em falta com a gente, no próximo pod ele se comprometeu que vem também. Sim. É legal ver vocês interagindo, assim, cara, eu sou fãzaço, eu vou deixar eles falando porque eu fico muito emocionado, sabe? Não, eu acho que eu posso falar dessa jornada porque acho que pode guiar ou, assim, incentivar outras pessoas, né? Então, conheço o André desde a escola, né? Há um tempinho atrás. E aí, na escola, né, André, a gente tinha um professor de física chamado João Neto, lembra? Nossa. Lembro. Então, assim, ele era meio carrasco e tal, mas ele e aquele grupo de professores de física acabaram influenciando muito a gente, né, a seguir carreira, assim. Né, porque acabou que a gente começou a gostar, tinha a parte prática do curso técnico também, a escola técnica, né? Então, os professores dessa formação técnica também incentivaram muito a gente a acabar gostando mais dessa área de matemática, de física, de cidade, né, da parte de tecnologia. Então, eu, né, primeiro o Dinola, né, mas eu também olhei um grupo grande de alunos, né, acabou fazendo vestibular para física. Cara, só na minha sala foram 3. Da minha sala, acho que 3, 4 também, né? E mais 3 da outra. Então, assim, acabou que foi um grupão. E praticamente todo mundo seguiu carreira, né? Todo mundo se identificou, porque o curso de física é um curso bem encantador, né? Ele é um curso difícil. Mas é um curso que encanta, assim, você saber os mistérios da natureza, entender, Eu acho que a parte da física que eu mais gosto é essa parte meio filosófica, questionadora, vamos dizer assim. Porque... de entender, né,
da onde a gente veio, né? Como surgiu o princípio. E eu ainda dou aula, né? Dou aula ainda. Tem um monte de coisa para fazer, mas dou aula. E ontem eu falei uma coisa que os alunos ficaram assim, né? Eu perguntei o que era a luz. O que é luz? A gente está estudando campo elétrico, né? E aí eu falei assim, ó, a luz é uma combinação de campo elétrico e campo magnético. Então você combina essas duas coisas e, ó, luz. Aí eles ficaram assim, né? Porque luz não tem massa, né? Tem umas propriedades, não existe nada mais rápido do que a luz, né? Então o pessoal ficou encantado, assim, porque a gente vai estudando aí os conceitos e vai juntando e vai dando significado para tudo que existe, né? Então o pessoal ficou assim, nossa, né? Então é muito legal, assim, explicar o que nos cerca, né? Sim, o conceito. E a tua área, real, né? assim, a física, a Bebel é da física de materiais. De materiais. Sim, ela tava me falando. E eu tava pensando agora, assim, a mente não tem freio, né? Enquanto eu tava falando, eu tava vindo com a física dos materiais. Por exemplo, a luz que eu tava falando é uma matéria e ao mesmo tempo ela é frequência. Sim. Ela tem umas características bem peculiares, né? Ela tem aquele comportamento que a gente chama dual, né? Ela, às vezes se comporta como partícula, às vezes se comporta como onda, né? Então, isso é muito louco, né? É você ter uma coisa que não é as duas coisas e não é uma coisa nem outra, né? E é difícil pra gente conceber alguns conceitos, mas entra a filosofia aí, né? Sim. E é o que eu digo pro André. O André zoa comigo, né? Porque pra mim eu digo que tudo é energia. Concordo. E aí entra também a física, porque por mais que a gente estude na escola algumas coisas de físicas que a gente vê mais dentro de um percurso, dentro de um... Mas a física, ela tá dentro do que é a energia, né? Que é a física quântica. Deixa eu fazer um parêntese também. Ela fala que eu tô zoando ela, mas olha só. Eu não vou nem falar dela, cara, mas assim, tem um amigo nosso que foi passar o Gabriel da Cachoeira, que é da mesma escola de pensamento, vamos colocar assim, da Marcela nessa questão da energia. E ele tava segundo relatos de algumas pessoas no local, né? Fala igual o da Atena, né? Tava ali e tal, comandante Hamilton, como é que tá o pessoal aí em São Gabriel da Cachoeira? E ele tava numa pedra, meditando, né? Eu comecei a bagunçar a partir daí. Eu perguntei, o que ele tá fazendo aí? Aí foram lá perguntar, ele falou, não atrapalha que eu tô energizando essa pedra. Aí eu falei, cara, eu aprendi na escola técnica que não era assim, não era assim que funcionava a troca de energia, né, Bebel? Eu tava errado, Bebel. Se eu tiver, eu assumo a culpa e tento aprender, né? A vida é assim, né? O cara consegue energizar uma pedra sentado, assim, a física ainda não explica isso, né? Não, ainda tem muitos mistérios, né? A gente ainda tem muitas coisas para entender. E essa parte de energia é uma das coisas que ainda tem muitos espaços vazios aí na explicação, né? Então tu não tá totalmente errado, tá vendo? Eu tenho que aprender mais. Lógico. Era pra eu ter estudado, desculpa. O que mais, Bebel? Fala assim de coisas importantes, interessantes do teu trabalho. Eu lembro que eu tava conversando com o Dinola e ele tava me falando que tu estás estudando então... uma parte de captação de material para desintoxicação da água de metais pesados. Tem uma carreira aí um pouco longa, né? Então, assim, em um certo momento, eu interagi com o pessoal lá da UFMG. E lá o pessoal estuda muito, assim, técnicas de remediação ambiental. Então, você pode, por exemplo, desenvolver um material, né, que ao ele entrar em contato com algum tipo de metal tóxico, né, como o mercúrio. Na época a gente estava estudando o cádmio. São metais que fazem muito mal para o ser humano, né? E faz mal para o sistema nervoso, né? Então, e acabam sendo subprodutos da mineração também, subprodutos da mineração, subprodutos de lixo eletrônico, né? Então, qual era a intenção? É desenvolver um material que, por exemplo, você colocar ali numa água que está contaminada, esse material consegue colar, consegue absorver esse material, e aí, de alguma maneira, você consegue separar e você consegue limpar, né, a água daquele metal pesado ali. Então foi uma época muito legal, assim, que a gente estudou muito sobre esse tipo de metal e os efeitos dele, né, na nossa saúde. E Minas, né, como um grande estado aí que explora minerais, né,
a academia é muito preocupada com isso, né? Em achar soluções para fazer uma remediação aí usando um processo mais físico, né? Em vez de químico, um processo mais físico mesmo. E aí, essa busca de materiais continua, né? Tem materiais para remediação ambiental. E hoje, esse assunto é interessante para a gente, né? A gente está tentando aí virar a chave na bioeconomia, né? Bioeconomia? Assim, porque a gente tem um potencial de materiais da região amazônica muito grande. Então, a gente tem fibras assim com propriedades incríveis, né? E fibras que podem substituir plástico, né? Olha, então, o que que a gente está tentando fazer aí nos estudos, né? Nos institutos? Essa corrida está acontecendo no CBA, na EST, lá na UEA, com os institutos privados, né? Que eu faço parte também. Então, a gente quer achar uma fibra que consiga substituir o plástico, né? Que tenha propriedades assim muito similares e que a gente em vez de usar 100% de um material, de uma resina plástica, coloque ali uns 10% de um material biodegradável. Hoje o PLA tem vários tipos de PLA diferentes que trabalham, né? Ele é um material mais interessante, né? Ele é um material mais interessante, mas a gente quer mais, né? Entendi. Que é um material natural. E a gente consiga diminuir a quantidade de plástico que a gente vai inserindo no mercado, né? Então, a gente está estudando muito isso e está tipo uma corrida, sabe? Para conseguir desenvolver um material que seja mais amigo no meio ambiente. Então, bioplástico, plásticos biodegradáveis, a indústria tem corrido atrás disso. E acaba envolvendo muitas áreas, né? Muitas, né? Porque não é só desenvolver o material, né? Tem que desenvolver a supply chain, que chama, né? Então, a cadeia de suprimentos tem que desenvolver. Cara, é incrível isso, porque a gente está tentando, né, desenvolver material, mas a gente precisa pensar em muita coisa. Em quem vai fornecer, quanto vai custar, né? E como é que a gente vai fazer isso rodar? E testes, né? Lembra da tração, flexão, lá de Física 1? A gente tem que fazer todos esses testes para saber que se o material é bom ou não. Bom, não. Se Então, é resistente. Vamos lá, já entrando nesse mérito. Tem materiais que têm comportamentos diferentes e situações similares. Sim. Por exemplo, o próprio, falando de plástico, a gente entrou nesse assunto. PLA, ABS, TPU, cada um age de uma forma diferente. Isso mesmo. Nylon, entendeu? Porque a resina, até a resina termoplástica, de alguma forma, vai trabalhar de uma forma diferente. Então, o que ela está tentando dizer é o seguinte, achar um que se comporte muito similarmente, por exemplo, aos plásticos mais utilizáveis no nosso dia a dia. Isso mesmo. Então, a gente tem feito isso, assim, combinação de resinas recicladas, desenvolvimento de resinas recicladas de alta qualidade. Então, porque hoje a gente tem que começar, né, realmente mudar o modelo de economia, né? Então, de reutilização de matéria-prima mesmo, né? Então, tem essa parte de plástico que tá bombando, assim, todo mundo está estudando isso, né? O pessoal lá, de novo, da EST, da UE, é muito bom, né? Tem um laboratório de P&D lá, muito, que a gente usa muito, né? O pessoal do CBA também, então tá todo mundo nessa correria Isso. Isso. CBA é um centro de bionegócios da Amazônia. Muito bem. Lembrando que a gente está aqui para todo o Brasil, então tem gente que até no mundo todo vai assistir a gente aqui. Se Deus quiser, alguém vai vir ver o vídeo da Bebel aqui, só pra gente situar aqui na nossa região. Não, é que como a gente tá aqui, né, e eles são nossos parceiros, então a gente vai acabar falando só a sigla, né, mas é isso mesmo, a Escola Superior de Tecnologia, né, lá que faz parte da UEA, com o pessoal lá, professor Roger, professor Costa, né, os alunos super engajados, né, o pessoal é bom. E o CBA, né, que é parceiro também nessa parte de desenvolvimento. Então, para quem não sabe, Manaus, assim, o Amazonas, a Amazônia tem sido muito foco, assim, de vamos desenvolver isso aqui, né? Vamos desenvolver do ponto de vista da bioeconomia. Então, o desenvolvimento de materiais vai fazer tudo isso acontecer. Eu acho muito interessante tudo isso que tu está falando. É como o André diz, a gente fica ouvindo, mas a gente está pensando milhões de coisas. Primeiro que a gente não sabe até onde a física ocupa, até onde ela vai. Porque isso que tu está falando, para mim, é tudo novidade. Não que eu não saiba que isso acontece, mas eu estou dizendo a inserção da física no processo que tu está falando.
Nossa. E isso, o que eu achei mais legal, só conectando lá com nossas primeiras falas, é que eu nunca imaginei, eu pensei que eu ia virar professora mesmo, assim, só professora, né? Que não é só, né? Dá trabalho pra caramba. Mas, assim... Sempre tem um aluno engraçadinho que pergunta, eu só trabalho, eu vou dar aula? Só dar aula, né? Ou só trabalha também? Mas hoje, né, eu fui contratada por causa da minha formação, porque eu sou física, né? Uhum. Então, entender sobre forças, né, sobre resistência, era uma coisa que é um diferencial hoje no meu trabalho. Então, eu trabalho atuando na área mesmo. Uhum. E aquilo que a gente vê na escola, ou naqueles cursos iniciais de física lá da faculdade, a gente fala assim, para que eu estou estudando? Né? É isso. Você usa assim, né? Usa assim, em algum momento você vai precisar de um conhecimento que você, né, na sua formação, que você achava que era só na teoria e não é. Cara, e assim, a física, ela encanta muito, né? Nossa, eu acho o máximo. Tem a parte assim. mecânica, tem a parte elétrica, tem a parte de termodinâmica. Sim, e é muito legal, assim, você ver tudo aquilo que você estudou acontecendo, né? Uhum. É porque os engenheiros são mais práticos, né? Uhum. Mas a gente consegue visualizar todo aquele conceito acontecendo, né? E tendo que ser provado, porque eu acho que o bacana é isso, né? Não é só... tem a física teórica. Teórica. Isso. Mas a pessoa pensar assim, até para explicar, a física teórica não significa que ela não tenha que ter, de alguma forma, um embasamento matemático. Sim. Uhum. Ela só não pode ser observado, de repente, em alguma determinada situação, mas a construção matemática ela foi mostrada ali como uma situação possível, não é isso? Então agora a gente vai viajar. Bora. Né? Então, né, a gente estava falando, por exemplo, a relatividade, essa questão que o tempo ele passa diferente, né, no espaço e na Terra, isso está tudo provado matematicamente através de modelos, né? E tem as teorias. É que a gente consegue pegar pequenas evidências que isso acontece, mas ainda não tem um mecanismo que faça isso acontecer na prática, né? A gente sabe que quando o astronauta fica muito tempo no espaço, né, ele está em condições diferentes de gravidade, né? Aquelas gravidade, a questão do tempo, né? Então ele sofre consequências disso. E aí volta muito debilitado, né? Porque as condições na Terra são outras. A gente está preparado para viver desse jeito, né? Com a gravidade ali 9,8 metros por segundo ao quadrado, né? Lembra disso? Claro. Então a gente está preparado para essa situação. Então quando a gente tenta ultrapassar barreiras, né? De tempo, espaço, a gente sente as consequências, né? Entendeu? Então é incrível porque a física teórica, como o André falou, tem muitas teorias, né? Só que muitas a gente ainda não conseguiu um mecanismo assim para fazer o experimento. Fazer o experimento. É isso. E tem a física aplicada, que aí eu acho que é onde a Bebel deita e rola, né, Bebel? Eu gosto bastante, assim. E é quase, eu vou falar isso, é quase um sonho, assim, atuar na área, sabe? Atuar mesmo. E ver que a indústria, né, está se desenvolvendo. Hoje, aqui em Manaus, você já vê anúncios, preciso de um físico, né? Vários institutos precisam desse tipo de profissional para entender determinadas situações no laboratório. Então, isso é muito bom, né? É ótimo. E pensando em negócio, vamos lá. A gente não consegue desenvolver uma indústria própria, um município, um país, sem investimento em pesquisa. Isso é natural, isso é ponto pacífico. Independente da corrente ideológica, a gente não vai discutir aqui a ideologia de modo de produção. Não, lógico. Acho que não cabe, mas assim, tem países com modo de produção capitalista que já pensam assim há muitos anos. Sim. E países com modo de produção socialista ou com modelo socialista de produção ou uma ideologia socialista implementada no mecanismo estatal, que também pensam assim, como é o caso da China, né? China é um monstro, né? É um monstro. Eu falo até como importador, assim, a gente está nesse mercado com a China há 13 anos. E essa parte de materiais, a gente está conversando aqui. Olha, a gente tem feito vários desenvolvimentos, né? Eu posso falar porque, né, assim, a gente tem buscado, por exemplo, embalagens, papéis.
A gente fez desenvolvimentos incríveis, assim, papel de fibra de cana-de-açúcar, papel de açaí, fibra de açaí. E isso que tu estava falando naquela hora, o que eu ia comentar, além de você começar a perceber a física com outros olhos, né? Porque eu não me imagino, primeiro que para mim física sempre foi, sempre não. Mas quando eu entrei, eu fiz 2 anos de engenharia de produção. Olha aí. Eu saí da escola achando que eu adorava matemática e física. Uhum. Cheguei na engenharia, percebi que detestava. Então, eu acho interessante ter essa visão, porque a gente começa a ver com outros olhos, né? E como você disse, eu achei que eu ia ser uma mera professora, não que isso seja ruim. É bom, porque você vai passar o seu conhecimento daquilo que você gosta, mas você atuar dentro de uma área que, como você disse, né? Às vezes a pessoa não tem noção, não sabe nem que existe essa área, né? Que você... No mercado, né? Esse campo de atuação para o profissional da física. Sim. E tá abrindo, Mas né? é nesse ponto que eu ia chegar. Aqui no Brasil, isso ainda era muito incipiente. Mas nesses países mais desenvolvidos economicamente, tá? Eles são mais desenvolvidos economicamente porque eles têm um desenvolvimento educacional maior. Cara, isso é tão claro, é tão natural, tão... Mas, vamos lá, o que vem antes? É esse ponto que eu ia trabalhar. Tem um pesquisador, economista alemão já falecido, chamado Schumpeter. Joseph Schumpeter. Tá? Eu não vou entrar também de ser aquele cara chato que vai querer dar aula aqui, não. A gente tá assistindo. Diga. Mas assim, tem um modelo schumpeteriano que ele diz o seguinte, não é o desenvolvimento econômico que propicia o desenvolvimento tecnológico. Tá todo mundo correndo atrás das coisas erradas. Sim. É o desenvolvimento tecnológico que propicia o desenvolvimento econômico. Uhum. Então, quando a gente começa a entender que assim, a hierarquia dessa lógica, eu acho que as coisas começam a ter uma dinâmica diferente. Quando a gente começa a perceber que eles estão precisando, né, nas indústrias de mais físicos, a gente começa a perceber que eles estão precisando de quê? De conhecimento. Isso. Tecnológico, exatamente, por desenvolvimento de pesquisas que vão gerar, evidentemente, tecnologia mais adiante. Eu vou fazer 2 comentários, né? Concordo plenamente, porque, olha, quando a gente faz esses desenvolvimentos, a gente fala assim, ó, tá aqui esse papel, tá aqui esse plástico novo. E aí, todo um desenvolvimento econômico vem atrelado, né? Então, eu vou precisar desenvolver os fornecedores, quem vai fornecer a matéria-prima. E atrelado a esse desenvolvimento tecnológico, vem todo um resto, assim, de desenvolvimento econômico e social. Isso é muito legal. E a gente quer fazer isso acontecer aqui. E o que eu acho legal disso tudo, que era o que eu ia complementar, é de a gente dar a oportunidade do que é nosso, né? Do que é amazônico. Do que é amazônico. E de a gente buscar alternativas que nos propiciem formas de desenvolvimento. Desenvolvimento, porque como tu tá falando, eu vou ter que achar um fornecedor, mas às vezes o fornecedor também vai ter que se adequar àquele produto que às vezes ele nem tem como te fornecer, ou serviço, que seja. Sim. Que ele vai ter que se adequar. Olha, eu nunca usei isso, mas a gente vai verificar como que a gente pode agir, né? E eu acho isso, porque é uma cadeia, né? Sim, como a Bíblia falou, é o supply chain management, né? Ou seja, o gerenciamento da cadeia de suprimento. Pensar é muito legal. Na sustentabilidade não só lá na ponta, né? Por exemplo, sim. Beleza, vou pensar se o papel ele se adequa, vamos supor, nesse caso, de forma exemplificativa, se adequa a essa empresa, se a empresa está de acordo ou não, enfim. Mas pensar se ela vai poder usar, se ela vai ter meios de usar, que é isso que tu estás colocando ou não. Sim. Mas pensar na cadeia de forma sustentável, inclusive na parte da extração, pensar em todo o processo, né? Todo o processo. Sim. E é muito interessante isso, né? Porque isso vai do início lá, como o André está falando, até o consumidor final. Uma hora vai chegar nele e a gente vai ter um bom uso. Isso vai pensar no produto, né, ali do início, ali que a gente chama berço, né, de quando ele é concebido e produzido até túmulo, que fala assim, né, Joga? Pensa na modelagem primeiro, né, de como é que vai construir a estrutura da ideia, até que ela de fato comece a ser materializada, inclusive com os diamonds, né, com toda a parte ali de trás daquilo que é mais fino do processo, entendeu? Então, assim, é incrível, assim, fazer parte disso, né? E com conhecimento
teórico, né? Com conhecimento aí que a gente acha que a gente não vai usar. Não vai usar, não vai usar, usa, né? Eu uso já, desculpa. Eu ouço isso dos meus filhos, né? Porque adolescente sabe como é, né? Ah, não sei pra que eu tô aprendendo isso. Talvez a área que eles atuem um dia não seja dentro dessa área. Mas é como tu tá dizendo, a gente acaba indo pro caminho que nem mesmo o professor diz assim, porque eu sei a teoria, mas e a prática? Quando é que eu vou exercer Pois às vezes a gente falta isso na escola, assim. O professor sabe muito a teoria. Uhum. Mas ele não sabe, nem ele sabe, às vezes, como é que aquilo pode ser aplicado nas diferentes profissões. Eu ainda vou além, as crianças lá comigo, dentro dessa mesma, são, matemática. Cara, tu usa matemática em tudo. Em tudo. Se tu quiser saber língua portuguesa, tu precisa estudar um pouco de métrica que, de alguma forma, tem uma relação à matemática. Se tu for estudar música, tu vai ter que estudar matemática. Sim. Se tu for estudar engenharia, se tu for estudar medicina, se tu for estudar administração, economia, contabilidade, até história, porque tu tem que aprender pelo menos a contar o tempo do que as coisas acontecerem. Sim. Mas assim, eu acho isso super legal, Bebel, e o trabalho que tu fazes como professora, a priori, formando pessoas com essa tua energia, com essa... Eu falei pra Marcela, eu falei, cara, tem que ser a Bebel e tem que ser o Dino, porque a energia deles é uma energia diferente. A gente vê que vocês são apaixonados pelo que vocês fazem, entendeu? Nossa, e assim, olha, eu vou falar, eu sei que é daqui para o mundo, né? Mas, assim, a minha formação, ela tá muito ligada também, eu vou fazer a propaganda, né? A FAPEAM. A Fundação para a Pesquisa do Estado do Amazonas. Então, na época, um tempinho atrás, a FAPEAM lançou um edital que falava assim, quem quiser fazer o doutorado fora de Manaus, vai receber uma bolsa. Em uma área que não tem aqui, vai receber uma bolsa, e uma bolsa boa. Então, também, um monte de gente foi embora, porque na época não tinha doutorado em física aqui em Manaus. Hoje a gente já tem o doutorado, mas na época não. E aí, o que aconteceu? Cada um foi para um lado, né? Viu essa oportunidade e foi, por exemplo, a gente foi para Paraíba estudar cosmologia, né? Que lá é um centro de cosmologia. Aí o Dino e eu, a gente foi para o Rio, né? Tem gente que foi para o Sul. Então, assim, dos nossos colegas... Vocês até chegaram a sair do Brasil um tempo, não? Vou chegar lá. E aí, a gente teve a oportunidade de ir para o Rio. E, para quem não sabe, no Rio tem o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Tem um grande centro de pesquisas em física no Rio de Janeiro, na URCA, um lugar lindíssimo. Tem todas as áreas da física lá, com pesquisadores assim muito renomados. A gente teve a oportunidade de estudar com grandes pesquisadores e tudo financiado pelo governo do estado. Legal, então a gente conseguiu estudar lá. Não vou falar que foi fácil, né? Não foi fácil. A gente já tinha filhos na época, né? E o pessoal achava a gente meio maluco, assim. Porque, como assim? Vocês vão fazer doutorado e 2 meninos pequenos? Física logo, gente, meu Deus. Então, foi, assim, uma oportunidade que a gente viu. E, assim, a gente comentou isso ontem, eu e o Dinola, né? Que a gente não se arrepende, sabe? Foi fantástico. Então, estudar sempre é muito bom. Sim. E estudar o que você gosta também é melhor ainda. Depois disso, né, também sem questões políticas aqui, mas existia um programa chamado Ciências Sem Fronteiras. E aí ele também falou, bolsas para quem quer estudar fora do Brasil. E aí a gente escreveu um projeto e foi para a Universidade de Cambridge. Nossa. Cara, parece um filme, assim, foi um sonho. Então a gente teve a oportunidade de estudar lá, assim, fazer um estágio de pós-doutoramento, né? A gente fez um estágio e tudo... E o pessoal pergunta assim, vamos lá, me diz o nome... Vou perguntar pra ti agora o que já me perguntaram e eu vou te dar a minha resposta, vai me dar a tua. Tá. Fazer essa brincadeira aqui. Vamos. Me dá o nome de 2 físicos importantes para a história da física que estudaram na Universidade de Cambridge. Sei vários. Me dá 2, top. Isaac Newton. E outro? A descoberta do elétron foi lá, né? E também o Charles Darwin, simplesmente. Teoria da evolução. Agora pergunta pra mim. 2 físicos ou 2 cientistas que vieram de Cambridge. Francisco de Nola Neto e Bebel de Nola. Te amo. Não, foi incrível, assim. Então, às vezes, eu acho que parecia um... assim, você tem que estar preparado para as oportunidades, né? E foi uma grande oportunidade ir lá, né? Então, tinham grupos de brasileiros grandes. Assim, tem uma história de uma menina, a Jéssica, incrível, né? Que ela teve a oportunidade de fazer o doutorado lá
Porque, assim, fazer o estágio de pós-doutoramento, vou falar uma coisa meio estranha, mas é um pouco mais fácil, né? Do que você fazer o doutorado lá. É um pouco menos difícil. Isso. Então, ela também tem uma história incrível e ela é de Manaus. Né? Fez um doutorado lá na Universidade de Cambridge. Então, assim, foi incrível a experiência. E cada vez mais a gente tem certeza que essa área que a gente gosta, que a gente precisa falar de física, precisa falar que ciência é importante, que ela contribui. Eu acho que a gente tem que desmistificar algumas áreas que a gente, né, assim, acha que é bobagem, acha que não tem nada a ver. E é como tu tá falando, né? Dentro da física existe um campo gigante. Gigante que a gente desconhece realmente por falta de divulgação. Isso mesmo. Né? É falta de informação. É uma coisa que eu sempre digo, Bebel, assim, cara, a gente precisa de ciência em tudo. Em tudo. Eu sou até contra esse negócio, o pessoal fala assim, hard science e soft science. Eu acho que é de um preconceito tão grande. Uhum. Desde que tenha ciência, tenha método, né? Que o método seja testado, passe por todo aquele crivo científico. Sim. As coisas precisam ser estudadas, os fenômenos precisam ser estudados. Fenômenos relacionais humanos, né? Fenômenos biológicos, fenômenos físicos, fenômenos sociais. Tudo precisa ser estudado, né? E estudado com profundidade, com critério, com método. Concordo. Então, assim, a gente tem que ampliar essa discussão, não só para o campo da física, mas para a ciência como um todo. Porque a gente... Como ela é importante, né? Como ela é importante, é isso mesmo. E assim, incentivar, né? A gente tem grandes talentos dentro das escolas, né? E que se uma oportunidade rolar, vai surgir ali um cientista importante, né? Cientista dentro da área da física, da química, da matemática, da biologia. Né? A gente tem lugares incríveis e acabam que as pessoas desconhecem, né? Eu falei do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, que fica no Rio, o CBPF. No Rio também tem o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, também é outro lugar, assim, né? Aqui em Manaus a gente tem o INPA, né, que é um instituto que tem 70 anos. Então a gente tem muito lugar legal para falar de ciência, para fazer ciência, para fazer ciência, né? Então assim é importante a gente falar. Cara, a formação deles assim é um orgulho pra gente, é um orgulho como tantos outros a gente tem no Brasil, tantos outros pesquisadores. E assim, a gente colocar isso num podcast que tem essa denotação assim de bate-papo, de conversa, de boas energias. Sim. A gente quer levar isso para a sociedade, entendeu? Porque, cara, vocês são que a gente tem o futuro da nação, tá na mão, tá nas nossas mãos. Sim. Então, assim, a gente tem que discutir isso com muita leveza, e as pessoas têm que ver que isso é alcançável, que isso é possível. É isso mesmo. E eu participei de um Ed Fala webinar, né, recente, aí o pessoal perguntou assim, o que pesquisador faz? O que o pesquisador faz? Né? Aí tinha várias pesquisadoras de várias áreas. E são mulheres. Né? E são mulheres. E aí o pessoal acha que a gente só estuda, né? Eu adoro fazer comida, arrumar casa. Rapidão, parei. Eu já fiz um monte de parênteses, né? Mas isso aqui precisa, que é importantíssimo. Né? O Edinaldo não veio, ele não tá aqui, ele não pode se defender, hein? Então, olha só, ele vai se defender no momento oportuno, que ele vier ao programa. Que né? foi? O pessoal, ela tá falando um negócio aqui, pô, ele tem 2 filhos, pô. Então eles não ficam só no laboratório pesquisando, né? Sim. Né? É isso mesmo. É isso. Aí nesse webinar, a gente falou o que o pesquisador faz, né? Então, assim, em qualquer área, economia, física, química, engenharia, o pesquisador, a pessoa que fez o doutorado, ela é uma pessoa altamente capacitada a resolver problemas. Ela consegue resolver problemas complexos. E você foi treinado, né? Você é treinado a pensar. Você fica pensando. E tem que resolver. Na hora de fazer uma tese, né, André? Você tem que desenvolver um problema, resolver um problema inédito. E tem que sair dali com uma solução. E com parâmetros científicos. O que dificulta o problema, porque dificulta a resolução do problema, na verdade. Porque se fosse sem padrão, você podia resolver assim... Precisa de acurácia. Podia inventar qualquer... Falar no linguajar aqui nosso do Amazonas, né? Qualquer presepada, qualquer marmotagem. Mas não é isso. Tudo certo. E já tá tudo certo. Então, assim, a gente aprende no decorrer dessa trajetória acadêmica que você tem padrões para seguir, porque até o padrão científico, tá? Ele precisa também ser discutido em determinados momentos,
né? Mas quando você escolhe um caminho, você tem que seguir aquele caminho e tentar provar as coisas naquele caminho, né, Bebel? É, isso mesmo. Então, assim, eu acho que é uma jornada, assim, estudar e fazer mestrado, doutorado, né, estágio fora, assim, é uma jornada, assim, de aprendizado contínuo. E as pessoas têm que ver que isso aí é incrível, né? Só traz benefícios. Tá? As pessoas perguntam, é o aluno que pergunta, cara, na sala de aula. São várias pérolas, eu vou escrever um livro dessas pérolas um dia. Professor, mesma coisa, o senhor parou de estudar com quantos anos? Eu falei, cara, ainda não parei, tu já paraste? Não, tem que estudar. Tem que estudar, tem que ficar estudando. Estudar é uma coisa que dá, assim, te motiva, né? E, tipo, parar de estudar não existe isso. Porque, na realidade, o aluno, ele tem aquela ilusão que estudar é estar ali na sala de aula, ouvindo o que o professor fala, e na realidade não. O estudo, ele vem de buscar o conhecimento de novas, né, oportunidades ou de novos conhecimentos. Sim. Eu digo, a gente nunca, o profissional, ele tem que estar sempre buscando o que é novidade, que pode ser a novidade, né? Então, a gente está estudando sempre, independente da área. Eu acho que aquela pessoa, um médico, ele nunca para de estudar. Não. Tem nome, né? Um médico nunca para de estudar. Parar, né? Não é. Não. Se parar. Pelo amor de Deus. E é pior que eu acho que para, né? Eles pararam naquela hora de receitar de pirona. Mas não é pra parar, não pode parar. É verdade. Como tem físico que para, Né? tem administrador que Então, para, assim, tem advogado que para. A gente não pode, é sempre buscando outros conhecimentos, né? Porque cada hora são novas descobertas, né? E através do estudo e da busca pelo conhecimento que você sabe que aquela... Por exemplo, se você não vem aqui, em algum momento, eu lendo alguma matéria, eu ia saber que existe um novo produto com 10% e tal, mas porque eu tenho que buscar o conhecimento, a informação, né? Então, a gente não pode parar de estudar, não pode parar. Por isso que eu digo, né? E essa geração é muito fácil, né? Eu digo que é a geração Nutella mesmo. Essa geração tá tudo muito fácil. Para estacionar tem a câmera de ré, tem pipipi, tem não sei o quê. No nosso... Então eles não leem e não leem, né? E assim, é importante você ler. Até o jornal, até a notícia, jornal, a gente nem fala mais jornal. Até a notícia do dia lá, entra no G, sei lá o quê. Nos portais, né? Eu tenho um amigo que é direcionado pelas empresas, entendeu? Uhum. Acaba sendo muito direcionado pelas empresas. Então, se você não pesquisar, de fato, algo que faça sentido, que seja importante, você vai passar o dia todo vendo besteira. O dia todo vendo besteira. Até para que crie-se as indústrias, vamos lá, para fazer um celular, para fazer uma bola, ela tem que ter um padrão. Quanto mais customizado, quanto mais diversificado for, para as grandes indústrias é complicado manter uma produção de algo diversificado. Sim. O custo é muito elevado. Então, para baratear o custo, eles têm que tentar padronizar comportamentos. Sim. E aí é por aí. Então, as mídias sociais, a televisão, ela acaba padronizando determinados comportamentos, gostos, escolhas. Criando bolhas também, exato, né? Assim, só chega em um determinado tipo de informação. Por isso que isso é perigoso, né? Exato. De você só falar de um determinado assunto ou só conviver com um tipo de situação, né? E aí as informações só vão chegar em você relacionadas com isso. Então, às vezes, é importante sair da bolha. Sair da bolha, né? E pesquisar outras coisas, né? Porque, assim, a mídia, né? Ela tem um poder muito grande sobre a nossa forma de pensar, né? Já falando de assunto. Então, é importante também ver onde você acessa essa informação. Então, se você só acessa via celular, via mídias sociais, você vai estar muito condicionado a pensar só de um jeito, né? Cara, e tem assim, até eu acho a profissão de coach uma profissão extremamente necessária. Necessário, tá? O pessoal já achou que ia detonar os coaches aqui, não é isso.
Não achei nada. Não, Tava a esperando. cara o movimento corporal de vocês já... Não, eu tava era justamente pensando assim, o que ele vai falar do coach, mas vamos lá, porque essa palavra hoje em dia tá muito, né? Ficou até pejorativa por conta... Ficou. É isso que eu ia dizer. Por conta de alguns profissionais que se denominam coach, mas não são coach. Entende? Eles mais prejudicam, eles mais atrapalham do que eles ajudam. Então tem alguns coaches que se dizem coach, na verdade, que se vendem como coach, que, cara, assim, vou criar aqui uma cultura disruptiva, sabe? Essas palavras. Pega né? umas palavras-chave assim que estão na moda, Disruptivas. né? Vamos criar aqui você não tem mentalidade de vencedor e não sei o que e tal. Eu acho que realmente tem gente que tem mentalidade de não vencedor, concordo. Tem gente que precisa de estímulos diferentes, concordo. A forma como você vai acessar essas pessoas vai depender, inclusive, de forma técnica mesmo, vai depender de como, isso é de quem estuda, de quem está na ciência, entendeu? Você vai ter que montar um diagnóstico até para que você acesse aquela pessoa para ela entrar no perfil de cumprimento de objetivos e metas. Agora, cara, eu vejo muito coach aqui querendo criar culturas disruptivas, fazendo um monte de gente entrar em depressão. E não vê a vida com leveza, sabe? De ficar criticando por criticar, de ficar... E outra coisa, né, André? Você pegar, como a gente falando de padrão, você pegar, ir para uma palestra, que pessoas pensam diferente, que pessoas estão em níveis de conhecimento financeiro diferentes. E o cara lá vai falar para todo mundo a mesma coisa, não vai gerar um resultado para todo mundo. Vai gerar resultado para algumas pra um ou outro. pessoas. Ainda tem um detalhe. Né? Então, assim, como que... Se ele ensina o pulo do gato para todo mundo, não tem mais pulo do gato. Não tem lógica. Né? Então, eu vou ensinar, todo mundo aqui vai ficar rico. Se todo mundo ficar rico, ali na plateia, a lógica do mercado tá quebrada. Aqui ele mesmo ensina, entende? Então, assim, tem muita loucura, tem muita... E a gente tem que ir pro livro, não tem jeito. Tem que ler. Ler faz parte. Tem que ir pro conhecimento consolidado, né? Exato. Aquele Não que já foi aquele testado, raso, isso. verificado. Que eu converso até no outro podcast que eu vi aqui do Tropa, que o apresentador é o Neibe, e aí ele me chamou para esse podcast, eu tava falando exatamente isso. Né? As pessoas, elas vivem num oceano. Hoje, com a internet, Muita informação. com a mídia, né? com as mídias sociais, elas estão num oceano de informação. Sim. Só que esse oceano ele tem 10 centímetros de profundidade. É raso. É raso. É raso, Tu quer aprofundar muito. um negócio ali, tu não consegue, não consegue entrar. Então, às vezes, a gente tem que procurar um laguinho bem profundo, que é pra gente poder avançar. Bebel, vamos lá. Só mais uma coisa antes da gente terminar, porque, cara, eu sou muito curioso. Eu sei que a gente vai falar sobre isso em outras oportunidades e tal. Mas É de meteoro. Mas é porque, assim, ó, cara, a gente deixa eu aproveitar, né, cara? Ela veio, né? A gente tá vivendo aí esse ano de 2025 como um evento de algumas questões astronômicas que vão ser fáceis de ver aqui da Terra, né? E aí eu separei algumas, assim, pra gente... Eu sei que não é tua área, mas tu estudou física, cara. Tu estudou, olha, tu fez... Ai, Eu Jesus! sabia. A gente só estudou física no ensino médio. Aham. Pô, eu gosto de observar o céu com meus filhos, pô. Por favor, não me julguem. Não. E essa parte da astrofísica, ela encanta a gente pra caramba, né? Eu tenho 2 colegas de faculdade que seguiram essa área, né? De cosmologia. Nossa, que legal, né? né? Mas olha só, até a física de materiais. Vamos lá, a gente vai estudar a atmosfera de, vamos lá, Mercúrio, Vênus. O planeta mais perto do Sol é Mercúrio. Mas não é o mais quente é Vênus por conta do material que está lá dentro. Da dinâmica dos materiais que estão lá dentro e tal. Então, assim, queira ou não queira, tudo está relacionado. Com materiais. Com materiais, com a física. Ó, aqui a gente já tem esse Alinhamento. planetário, né? Que acho que já ocorreu agora em final de fevereiro, né? Dia 28. Lá pelo finalzinho de fevereiro, os 7 planetas do sistema solar bem É alinhados. sexta, né? Sexta-feira. Vai ser sexta agora? É dia 28. Ah, que legal. Ai, vai. Né? É porque eu não sei quando vai passar o programa, né? Mas tudo bem, de repente já vai ter passado. Tudo bem. O que Ó, vale lembrando, a gente tá informação. gravando hoje, deixa eu ver aqui, dia 26 de fevereiro, então... Daqui a 2 dias. Daqui a 2 dias, quando o pessoal for ver, já vai ter acontecido. Então aproveita para comentar como é que foi aí tuas observações. E a gente tá num local, apesar de estar numa cidade grande,
tem a contaminação luminosa, né, no céu e A tal. gente não consegue perceber, Mas né? quem está mais próximo dos rios acaba tendo uma Visão mais limpa, visão né? mais limpa do céu. Então, Aham. a gente está ainda aqui como a vastidão amazônica é imensa, né? No céu a gente tem locais muito bacanas, principalmente no interior do estado do Amazonas, que são campos de observação do céu assim fantásticos, né? Aí vai ter a lua de sangue agora, acho que é em junho. Vai ser em março. Aqui é a grande iluminação lunar, acho que vai ser em março ou junho. Assim, são vários eventos bacanas. Passa aí, diretor. O alinhamento também, a chuva de meteoros que vai acontecer no final do ano, pertinho do Natal. Gente, assim, o que eu posso falar disso? Assim, esses eventos... mas só para tranquilizar o pessoal, são chuvas de meteoros que vão cair, a gente só vai ver no céu, não vai cair em cima da tua casa, não. Não, mas assim, preocupa, né? A gente fica preocupado, assim, né? Sobre o meteoro que não tem mais a probabilidade de nos atingir. Ainda tem esse aí, eu nem falei dele, né? Não, mas assim, porque assim, a gente tem uma proteção, né? A gente tem uma proteção contra essas radiações, uma proteção natural, que tem a ver com campos campo magnético da Terra, né? Isso, tem a ver com o campo O movimento magnético. do núcleo e tal. Isso, então, então todos esses fenômenos são bons e é incrível porque o núcleo da Terra, né, ele gera um campo magnético que protege a gente disso, de radiação, porque as radiações fazem muito mal para a gente. A gente não está preparado para receber radiação. Então, quando a gente escuta falar desses fenômenos, a gente fica preocupado, porque se tem muita radiação, tem muita mudança nas nossas células, né? Então, pode vir outros tipos de doenças, né, que a gente ainda não está preparado, né? Ano passado o pessoal tava construindo bunker, usando aquele chapeuzinho de papel alumínio, né? Que tava... Engraçado, né? Mas me explica aí, Bebel, porque tava... teve uma grande explosão lunar, explosão solar, né? Sim, pois e aí essas explosões, elas emitem radiação, e radiação, a gente só está preparado para a radiação do sol e olhe lá, né? A gente tem que passar protetor solar. Mas outros tipos de radiação, elas modificam as células, e aí aparece o que a gente chama de câncer, né? E o câncer é mudanças nas nossas células, crescimento desordenado. Então, radiação nunca é bom, né? Então, por isso que a gente fica preocupado de isso chegar na gente, né? Mas pelo visto só fez atrapalhar um pouco o processo de comunicação, né? Os satélites e tal. Isso, porque acaba que tem... A palavra fugiu, mas assim, interfere, né? Interfere na comunicação. Entendi. E parece que a aurora boreal também foi mais intensa esse ano, sim, né? Sim, que também é um fenômeno relacionado com isso, né? Com esses campos magnéticos que a gente não consegue ver, mas que protegem a Terra, né, dessas radiações. Pois é, eu queria te perguntar desse meteoro, assim, vamos lá. Já que tu tocou no assunto, eu nem ia falar. Não, né? mas Ai, Mas olha só, a NASA, ela primeiro soltou que o meteoro tava 0, sei lá, não lembro exatamente o número. porcentagens bem É um pequenas, percentual bem né? pequeno de um meteoro em 2035 passar perto da órbita terrestre. Um asteroide, se não me engano, tá no cinturão de Kuiper, né? Eu não sei. Alguma coisa assim. Já tá vindo, tá perto. tá perto, tá ali na esquina. Depois a gente vê essa informação com mais precisão. Mas é algo que ficou recorrente no início do ano agora. Foi bem falado. Foi bem falado. E aí, o problema não é... tem 0,05% de chance de tocar com a Terra, não vai assim. O problema de chocar é mínima. Né? A grande questão é que a NASA foi refazendo os cálculos. Sim. E assim, no espaço de 3 semanas, ela modificou essa porcentagem para uma porcentagem de 3,5%. Nossa. Aí, 3,5% também ainda é muito pequena, mas foi o maior percentual que a NASA já divulgou ao longo de toda a história dos cálculos, desde a criação da Agência Espacial Americana, de que um meteoro passaria perto do nosso planeta. Então foi o maior cálculo. Cara, isso gerou um frisson na internet, um negócio assim... De outro mundo, surreal. Só que na semana passada eles jogaram de novo que vai ser 0,26. Eu falei, cara, eu tô me sentindo o Chicó no Alto da Compadecida. Uma hora eu tô rico, uma hora eu tô pobre. Uma hora eu tô morto por um meteoro, uma hora eu não tô mais. Não, é bom que ele não passe nem perto, né? Mas como é que eles mudam tanto o cálculo assim, Bebel? O que influencia de alguma forma? Tu sabe dizer, não? Não, eu não sei dizer assim o que influencia essa mudança de trajetória, né? Porque a princípio eles calculam, né, de onde ele vem. Então tem que estudar. Vamos estudar isso aí. Eu lembro assim que
A gente tinha um professor de matemática, o Benedito, que ele... Ai, o Benedito. Ele não deixava, né, Bebel, a gente ficar mudando o cálculo assim, né? Zero. Eu acho que o pessoal da NASA não estudou com o professor Benedito, né? Não, mas é interessante, né? Por que essas projeções mudaram, né? A gente tem que ver, assim, o que aconteceu para ter um recálculo aí na trajetória, né? Será que aconteceu algum fenômeno lá em cima que eu não sei ainda, não identifiquei, que pode ter feito o meteoro mudar, né? Atraído por um campo de gravidade, de algum... Acho pouco provável que não tenha, assim, nenhum... Pelo menos até onde a gente saiba. Porque tudo isso é muito mapeado, né? Então, ó, ele vai passar aqui em 2035, daqui a 10 anos, né? Tá perto, e eles né? já conseguiram identificar que ele tá vindo, né? Então é interessante, tem que Estudar, né? estudar. Então pronto, o próximo... Já temos lição de casa pro próximo Eu podcast de também, física. eu vou procurar isso aí. Gente, queria aqui agradecer a audiência de vocês, agradecer a minha amiga, minha irmã Marcela, agradecer a minha amiga Bebel, que eu amo muito. Prazer, Obrigado, viu? Bebel, por estar aqui perto com a Prazer, gente. Marcela. Vim discutir conosco aqui, apresentar toda essa maravilha que é... Estudar física, né? Agora eu tenho que estudar o negócio de você. É tanta coisa, né, Bebel? Não tem como, né? Cara, Não, mas eu beijão. também tô feliz, assim, de estar aqui, né? Na próxima oportunidade o Dinola vai estar. Aham. Adoro o Jogaíbe. Mas, assim, a gente falar de coisas que a gente gosta, né? E que acaba que, por algum motivo, a gente não fala tanto, né? Que é de ciência. Marcar mais um churrasquinho, né? Que faz tempo que a gente não faz um churrasco. Né? Churrasquinho, Adriano tá chegando aí. Cara, legal, legal. Que é, assim, o churrasquinho lá é geralmente eu tirando dúvida com o Dinola das coisas, tá? É o professor particular. Ai, ele Não, adora dar cara, é aula. uma delícia, cara. A gente comendo churrasco e falando de física, de tudo, assim, é bem bacana. A gente tem um amigo Jonas, né? Jonatas. O Jonatas estava falando um tempo desse que ele fez o doutorado dele na Federal do Rio Grande do Sul, se não me engano. Lá mesmo, é isso mesmo. Estudou a água. Aí eu falei, Jonas, eu todo empolgado, né, cara? Ah, O que tu tá estudando, cara? O Dinó tá no eletromagnetismo, cara, eu estudo água. Eu falei, pô, Jonas. Aí ele, calma, deixa eu te explicar. É que a água tem propriedades físico-químicas Que só ela que tem. só ela tem. uhum. Aí eu falei, aquela parte da expansão da água, quando ela tá... Exatamente. Porque todos os materiais que a gente conhece, excetuando a água, quando elas chegam a 0 graus Celsius, por exemplo, tem duas coisas que são interessantes. Primeiro, esses materiais eles tendem a diminuir a frequência de movimentação Isso. dos átomos, né? É isso mesmo. E aí, por conta disso, elas diminuem de tamanho. A água, ela expande. E ao mesmo tempo que a 0 grau, tu pode encontrar água líquida, tu pode encontrar água sólida. Então, o que define de fato ali, né? Então, é um negócio muito louco de pensar o que ele está estudando, o que ele estava... São propriedades. A água tem propriedades termodinâmicas únicas, assim, que você não encontra aí. E é tão simples, né? Um líquido que a gente. H2O, né? Mas só essa estrutura dela faz acontecer um monte de coisa diferente. Cara, muito... É programa aqui para anos de podcast. Se for pensar nessas coisas, né? A gente vai. Tem muitos mistérios, muitos mistérios. Mas vamos lá, gente. Vamos deixar isso aí para os próximos podcasts. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham aí se instigado mais, né, para o mundo da ciência, da física. Bebel, mais uma vez, obrigado. Que você Obrigado. volte sempre. A casa é de vocês. Agora eu já sei onde eu venho sempre. Perfeito. Valeu, gente. Beijo no coração de vocês. Beijo, tchau.